Bom dia a todos, bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente ao vivo agora. Para quem assistir a gravação também depois, sejam bem-vindos. Aqui é o primeiro podcast do ICQ, podcast sobre RPPS, podcast nível nacional. Começando hoje, e o primeiro de muitos, virão muitos aí. A ideia do estudado ali, visto as dificuldades, e principalmente o pessoal que já colheu fruto disso aqui consiga trazer para os demais municípios assim os caminhos, os atalhos já, o que passaram, as orientações, enfim, uma troca de ideia, um bate-papo. Essa é a ideia hoje. Vai ser uma conversa, um bate-papo junto com o Edler, que já vai se apresentar daqui a pouquinho, de Guarujá. Então, vamos aproveitar o momento, vamos perguntar para ele. Vamos explorar bastante aqui, no bom sentido, aqui, o conhecimento e a experiência do Edler. Meu nome é Leandro, auditor do ICQ aqui na região sul, mais especificamente Rio Grande do Sul, atuo em outras áreas também, mas o foco é no Rio Grande do Sul. Dentro do RPPS, dentro do ICQ, eu estou há 4 anos, estou no meu 4º ano agora, mas eu venho uma bagagem, eu venho da área de gestão empresarial, gestão da qualidade, há 30 anos trabalhando nesse setor. E foi daí que eu entrei no RPPS. Que o Progestão, o manual do Progestão, nada mais é que um manual de boas práticas de gestão administrativa. Ele é muito baseado no sistema de gestão da qualidade. Se vocês forem olhar os capítulos anteriores aos auditáveis, ali, os capítulos 1 e 2 da norma do Progestão, lá fala muito de qualidade, fala muito de planejamento. Né? Tem uma curiosidade, até se vocês forem olhar, o manual do Progestão, ele menciona a palavra qualidade 34 vezes. Então, não tem dúvida de que o manual é baseado no sistema de gestão da qualidade. Ele é muito forte nisso. E foi aí, a partir daí, essa foi minha porta de entrada para o RPPS, né? Experiência na área da qualidade, aplicada, então, ao RPPS. Então, essa é um pouquinho da minha história. Edler, de Guarujá. Bom dia, Edler. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. Para nós é um prazer imenso participar desta live para esclarecer sobre a implementação, experiência e desafios do Progestão. A gente fica muito feliz de ter sido convidado e aqui no Guarujá eu estou como presidente da unidade gestora do regime próprio de Previdência Social do Guarujá há 4 anos. Mas antes de ser presidente aqui, eu exerci cargos nas demais estruturas de governança, como o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos. Estamos aqui há 12 anos de funcionamento do RPPS, que nós éramos seretistas, embora tenhamos prestado concursos públicos, e migramos a partir do ano 2013 para regime próprio de previdência. E a nossa experiência é de desenvolver talentos dentro dos servidores, dentro dos segurados do RPPS, para que nós sejamos os protagonistas do regime, cuidando de quem cuida do Guarujá, cuidando dos servidores, cuidando do nosso futuro, porque a gestão de hoje ela vai refletir na aposentadoria de amanhã. Então, se eu fizer uma boa gestão hoje, quando eu for me aposentar, daqui a alguns anos, eu vou colher os frutos dessa boa gestão. Então, é com esse pensamento que todos nós que somos gestores de RPPS no Brasil, temos que trabalhar, porque a sementinha plantada hoje, ela vai virar uma árvore que vai dar frutos. Se ela for uma árvore plantada numa terra boa, com qualidade, com certeza nós vamos ter bons frutos. Esse é o pensamento, inclusive para quem não é, eventualmente, segurado da RPPS, mas é gestor, ele sabe da relevância social do trabalho dele, porque são muitas famílias que não são abrigadas pelo Regime Geral de Previdência Social, o RGPS, que a autarquia previdenciária é o INSS, e que dependem de boas gestões, não só na questão atuarial, financeira e atuarial, como a gente está acostumado lá,
até por previsão do artigo 40 da Constituição Federal, mas a gestão da qualidade, a gestão de serviços e benefícios para os segurados. Então, você tem que ter um tratamento humanizado, você tem que ter muito preparo, conhecimento e atualização constante, não adianta. O principal capital do regime próprio, no aspecto da gestão, não é a taxa de administração, não é o capital financeiro, é o capital intelectual. As pessoas preparadas vão trabalhar com os recursos disponíveis, mesmo que sejam poucos, para melhorar a gestão e melhorar o regime, para que as pessoas atendidas, que são os segurados, possam usufruir. É nesse pensamento que o Progestão ele tem que ser implantado, ele tem que ser desenvolvido, seja no nível de acesso, seja no nível 1, 2, 3 ou 4, que é o nível máximo, mas é nesse pensamento que a gente precisa estabelecer a nossa base de trabalho para fazer planejamentos estratégicos eficientes e melhorar a gestão em todos os sentidos. Qualidade total. Perfeito. Tu falou uma coisa bem interessante ali, né? O desenvolvimento de talentos. Essa é a base, sim, para garantir a perpetuação do negócio, né? Focar em desenvolver as pessoas. E claro, para tu desenvolver as pessoas, precisa criar uma base para isso. Tem que ter uma base de documentos, uma base de procedimentos, de mapeamento, indicadores de processo, de desempenho, tudo isso aí do negócio. Tem uma quedinha aqui. E antes, como é que era a estrutura? Antes de decidir implementar o Progestão, voltando uns anos atrás, como é que era a estrutura de vocês antes de pensar em certificação, antes de aderir ao Progestão? A nossa estrutura, em 2020, devido à pandemia, embora a gente tenha começado com uma estrutura boa desde o início, a gente teve uma deficiência muito grande no aspecto de pessoal aqui no RPPS, porque não podia fazer concursos durante a pandemia. Nós começamos em 2013 como Fundo Especial de Previdência, vinculado à Prefeitura, e 2 anos depois, 2015, passamos a ser uma autarquia com previsão em lei, e como a autarquia tem a autonomia administrativa e financeira, foi feito um concurso logo em seguida, e a primeira leva de servidores entrou. Então, a gente tem essa sorte de, quando a gente fez a migração, a gente pensar em estruturar o RPPS desde o início, pensando em ter bons serviços, porque nós sempre pensamos e falamos até hoje. Não adianta ter um RPPS pior do que o INSS. O RPPS tem que ser melhor, porque é nosso, e somos nós que vamos fazer a gestão. Mas a gente melhorou muito depois que foi implantado o Progestão em 2019, nível 1, e depois, quando eu assumi a gestão do RPPS em dezembro de 2020, eu já fazia parte da estrutura, né, como conselheiro, fui do Conselho de Administração, do Fiscal, do Comitê de Investimentos, mas eu assumi já com essa visão de que nós tínhamos que ir direto para o nível 4. E, inclusive, a minha crítica enquanto conselheiro era porque nós começamos no nível 1. Mas para ir para o nível 4 tem requisitos que são mais difíceis de atender. Então, a gente começou a trabalhar para estruturar melhor o RPPS para atingir o nível 4. Não deu. Em 23 a gente ficou no nível 3, mas um ano depois a gente já, melhor, 22, e 23 a gente foi para o nível 4. E é isso. Melhorou muito a gestão. Hoje a gente, além daquilo que preconiza tanto a legislação quanto os manuais do Progestão, tem outras ações que elas fortalecem
a qualidade da gestão do RPPS. Como eu falei, banco de talentos. Nós temos um banco de talentos disponível no nosso site, onde todos os profissionais, diretores, conselheiros, membros do Comitê de Investimentos e outros servidores que fizeram certificação em RPPS, que é uma exigência da Lei 9717 e do próprio Ministério da Previdência, está lá para todo mundo que quiser pesquisar o banco de talentos. Para garantir também que, numa alternância de gestores, tenha opções para o chefe do executivo escolher dentre aqueles servidores que já têm a certificação. No entanto, se for escolhido um outro, a gente tem que trabalhar para que esse também se profissionalize e tenha a certificação, além dos demais requisitos. A gente melhorou muito na questão do nosso site, a questão nossa gestão de pessoas. A gente fez um concurso e preenchemos todas as vagas, e a gente melhorou os controles internos, em matéria de segregação de atividades do Comitê de Investimentos, por exemplo. A educação previdenciária, nós temos uma escola de previdência, nós temos um programa de preparação para a aposentadoria, o PPA-Prev, que trata tanto das questões de pré e pós-aposentadoria. Então, são desafios. Não é fácil, é trabalhoso, mas é gratificante você ver que aquela ideia de ter uma melhoria da qualidade, ela, de fato, ela é alcançada quando você implementa cada um dos requisitos. Eu estou vendo que as ações todas elas são bem focadas, isso é planejamento estratégico na prática, né? As ações, elas não são só as ações de curto prazo, estou vendo aqui as ações de longo prazo, já pensando numa próxima troca, né, de governo, qualquer mudança mais radical que tem, vocês já estão preparados para isso, né, com o banco de talentos, né? Sim, cada vez mais, porque somos aqui 6 mil segurados. Dentre esses 6 mil, nós temos que estimular que outros talentos apareçam. E nós temos que oportunizar a participação e difundir o conhecimento para aquele que só quer ser um participante como segurado, né, comum, mas também para aquele que queira fazer gestão ou participar do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal. Uma coisa que a gente teve que adequar, por exemplo, a nossa estrutura de conselheiros não tinha paridade, né? Porque para você conseguir os níveis mais avançados do Progestão, o 3 e o 4, você tem que trabalhar para ter paridade. Quer dizer que o número de representantes dos segurados eleitos, ele tem que ser igual ao número de indicados do governo, para você ter ali 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5. No nosso caso aqui, no Conselho de Administração, antes nós tínhamos 7 representantes dos servidores e apenas 4 do governo. E aí a gente teve que trabalhar, mudar a lei para diminuir o número mínimo de cadeiras dos servidores, ficou 6 eleitos e 6 indicados. E no fiscal nós tínhamos 4 eleitos, 1 indicado. Mantivemos os 4 e colocamos mais 3. Então ficou paritário. Para a gente conseguir adequar, a gente teve que sacrificar cadeiras e participação, que era majoritária dos segurados, e teve uma participação maior do governo, mas como nós discutimos muito isso com os participantes do governo e pensamos em ter um equilíbrio maior, sempre vai ter um indicado da presidência da autarquia, um indicado da presidência da Câmara e 2, no caso do Conselho Fiscal, e 4 no Conselho de Administração, indicados pelo prefeito. Então, na hora das discussões, não vai prevalecer o interesse somente do chefe do executivo. Vai ter um equilíbrio nas decisões. Isso é muito importante. Isso é fundamental, esse grupo multifuncional, assim, multifuncional e equilibrado, né? Em termos de quantidade, que dá o mesmo peso para todo mundo na hora
de tomada de decisão, né? A gravação ali deu uma cortada no áudio quando tu falou dos níveis. Tu começou no nível 1 e depois foi para o nível 3, isso? Isso. Do nível 1, a gente trabalhou para ir direto para o 4. Só que quando a gente viu que tinha 2 requisitos que a gente não ia conseguir fazer a tempo, porque são requisitos que dependiam de alteração de lei, e teve um deles que ficou travado no jurídico da prefeitura, porque era o contrato de gestão, porque os manuais de progestão, eles vão mudando os requisitos, né? E um dos requisitos para ser nível 4 era o contrato de gestão. Hoje, você pode ter o contrato de gestão, mas ele não é um critério obrigatório. Você só precisa ter o planejamento estratégico para 5 anos. Você tem que fazer o do ano e mais 4, né? E nós sempre fazemos isso, sempre renovando para 5 anos. Mas esse critério, por exemplo, ele ficou travado numa discussão com o jurídico da prefeitura. A gente teve que convencer a viabilidade jurídica e aí não dava tempo. Esse foi um item. O outro item também que evoluiu para melhor para os RPPs que querem ter níveis mais avançados foi na questão do mandato, que antigamente, para ser nível 4, tinha que ter mandato de, no mínimo, 2 anos, com prazo de 2 anos. Depois isso foi relativizado, que pode ter um mandato para os membros da executiva, mas também pode ter a média de 2 anos de cumprimento de experiência como gestor, né? Então, aqui no Guarujá, como são 4 diretores, um presidente e 3 gerentes, quando a gente faz a média tem que dar 2 anos, então, se a gente somar 8 anos, já atingiu a média, porque você vai dividir 8 por 4, vai dar 2. Então, por exemplo, hoje eu tenho 5. Se a gente tivesse alteração aqui dos gerentes, eu precisava de um com 3 anos, já atenderia, mesmo que os outros 2 fossem novatos. E isso dá uma possibilidade de manejo melhor, né? Porque o mandato depende de lei, né? E vontade política do executivo. Hoje a gente tem um mandato chamado mandato ad nutum, que é aquele de confiança, né? Pela comissão, e é mais fácil. Antigamente estava difícil. Aí, por isso que a gente teve que dar essa recuada, e 1 ano depois, ao invés da gente revalidar, porque tem que revalidar nos 3 anos seguintes, até você renovar, ao invés da gente renovar, a gente trabalhou já para fazer o upgrade, e foi feito assim. E isso planejado, a gente colocou no planejamento estratégico. Próximo ano, nível 4 do Progestão. Fizemos, fomos atrás, como você falou, na prática. Aqui a gente é obrigado a trocar o pneu do carro em movimento. Não dá. Se você for esperar parar o carro para depois trocar, você perde velocidade, você não consegue chegar lá. Eu digo aqui, né, que tu tem que correr, tem que bater o escanteio e tem que correr para cabecear também. Também. Dá para esperar chegar alguém ali. Não é só tocar o piano, é carregar o piano nas costas primeiro. É mais ou menos essa a realidade ali de todo mundo. Mas quando tu fala em que tiveram que recuar, né, queriam passar para o nível 1, para o nível 4, e tiveram que recuar para o nível 3 ali, em função desses fatores, né, eu, na verdade, nem vejo como recuar, né, isso vai do ponto de vista, passar direto do nível 1 para o nível 3, isso para mim não é recuar, isso para mim é um baita avanço, né, um avanço gigante, imagina. Não foi o desejado, o que vocês desejavam no momento, mas de forma nenhuma isso é recuar, né? Isso é andar para frente. Mas é que a gente queria já, porque o que ocorria? Hoje a gente tem cerca de 12 RPPs nível 4, mas até então só tinham 2, e aí a gente queria ser o terceiro no Brasil. A gente não conseguiu, mas a gente conseguiu ser o 4º no Brasil, atingir o nível 4. E hoje, graças a Deus, a gente comemora a cada RPPS que consegue chegar no nível 4, assim como aqueles que chegam no nível 3, no 2, no 1, a gente comemora. Mas principalmente no nível 4, que a gente sabe que tem mais exigências, e é o nível mais avançado, a gente fica feliz de
tanto de ver que outros RPPs conseguiram por seus próprios méritos e, às vezes, até discutindo conosco e trocando experiências, assim como nós trocamos experiências com outros gestores de RPPs, porque o intercâmbio de informações à distância ou presencialmente, quando a gente comparece nos congressos, por exemplo, ele é muito importante e acreditar bastante que é possível, porque no serviço público a gente sabe que as coisas não são fáceis, mas tem que ter gestores acreditando na possibilidade, envolvendo pessoas, liderando pessoas, transformando grupos em equipes, e até que você tenha um time de excelência, né? De alta performance. E esse é o objetivo. A gente precisa pensar assim, tem que funcionar melhor do que a maioria das estruturas públicas que a gente conhece. E eu vejo que tu voltou no assunto ali de liderança, né? Desenvolvimento de pessoas. Ou sempre que eu tenho oportunidade, seja em algum seminário, ou mesmo nas auditorias, né? Eu reforço muito essa questão ali do planejamento e da liderança, que eu percebo muito conhecimento da matéria em todos os municípios que eu vou. Todos os municípios que eu audito, né? O pessoal tem muito conhecimento de matérias, conhece de previdência muito mais do que eu, né? Que eu não venho desse setor, venho de um outro setor, venho da indústria, então, predominantemente, né? Então, o conhecimento da matéria é muito maior do pessoal. Mas eu vejo a questão do planejamento, muita gente não tem o conhecimento de gestão, conhecimento teórico de gestão para poder implantar isso. E o que eu percebo que gera muita dificuldade na implantação às vezes, o conhecimento gerencial um pouco mais fraco e a própria questão de liderança, né? Porque quando a gente fala em liderança, não é só o querer fazer faz parte da liderança. Mas a liderança tem formas de se conduzir isso, tem também técnicas de como levar esse trabalho que tem que ser desenvolvido, né? Não adianta tu vai, mas não tem controle. Voltou o áudio, deu um corte, né? Então, só a boa vontade ele é necessária, mas ela sozinha é um carro sem freio, né? Não tem controle da situação, né? Então, o planejamento é uma coisa que eu identifico como dificuldade. E para vocês aí, quando estavam no nível 1 para o 4, como é que foi isso? Sentiu essa necessidade também da área de planejamento, de pensar no longo prazo? Isso já tinha desenvolvido entre vocês ali? Como é que foi o planejamento, né? Iniciar-se o uso do planejamento estratégico como ferramenta? A gente é obrigado já, por lei, a ter a visão de curto prazo e de médio prazo. Por lei aqui, a gente é obrigado a fazer o relatório mensal de atividades, que a gente transformou em relatório mensal de governança estratégica. Todos os meses a executiva faz o relatório, manda para o Conselho Fiscal, o Conselho Fiscal faz uma reunião, faz seu próprio relatório, aprovando as contas e os balancetes, a gestão daquele período. Depois vai para o Conselho Deliberativo, que é o Conselho de Administração, que também faz a sua ata, o seu relatório, aprovando ou não o relatório da executiva. Isso é cíclico. Final do ano, a gente pega os 12 meses do exercício civil e a gente, até o mês de março do ano posterior, a gente faz o relatório anual de governança estratégica. Aí você vai consolidar todos os meses. Também nesses relatórios mensais e no anual, a gente tem as partes do desenvolvimento da política de investimentos. Então, entram as atas e as ações do Comitê de Investimentos. E a gente, desse relatório, a gente manda para o prefeito municipal para ele ter as informações da gestão que foi feita. E todo o relatório é publicado no site e também no Diário Oficial. E é importante porque a gente se prepara o ano todo para as fiscalizações dos órgãos de fiscalização externos, como o Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas vai exigir
um relatório do Conselho Fiscal do ano anterior. E a gente já fez isso, a gente se preparou, blindou o RPPS para as boas práticas, com compliance, e a gente passou a fazer um planejamento que foi uma inovação que a gente só fazia anual, que a gente faz o relatório e também faz o planejamento. Em dezembro, todo ano, a gente já fazia o planejamento para o ano seguinte, por causa do nível 1. Mas a gente passou a fazer o quinquenal. E todo ano a gente não espera vencer os 5 anos. A gente faz do ano atual mais 5, e no ano seguinte renova de novo, sempre deixando, porque você vai revisar. Para você ter uma ideia, eleição para conselheiro, a gente está com o processo eleitoral agora. No nosso planejamento quinquenal, e a gente faz por ações, e também por núcleos, por competência de cada órgão. No caso da eleição, todo ano nós vamos ter alguma ação que envolve eleição. Então, no planejamento estratégico, a gente previu que em 24 nós teríamos a abertura do edital e início do processo licitatório para a contratação da empresa que vai fazer a votação eletrônica, à distância, online. E a gente vai trabalhando, porque a burocracia no serviço público, é difícil você superar, né? Então, atender a lei de licitações e contratos, dentre outros aspectos. E a gente abriu, em 24, o edital para inscrições, finalizando no comecinho de 25, e em 25 a gente tem a votação em si, tem um período de campanha eleitoral, e depois tem a posse. E a cada 2 anos, a gente, para garantir uma recomendação do Ministério da Previdência Social, e também previsto no Progestão, alternância, para que não saia todo mundo de uma vez. Então, a cada 2 anos, a gente tem eleição para metade do colegiado, daqueles eleitos. E oportuniza também, se for o caso, alterar os indicados. E é um planejamento que você, quando você pega para 5 anos, você sabe que um ano vai ser edital e licitação, outro ano execução da eleição, e no outro ano, de novo, já vai ter um edital, e no outro ano vai ter eleição. Então, se você faz isso, você se prepara, porque se não está no planejamento, o gestor pode ser que ele se atrapalhe, esqueça, aí não faça o edital, aí vai deixar para fazer o edital no ano da eleição. Não dá tempo. Às vezes você não consegue fazer em 6 meses. Você tem que ter um período maior, porque a gente está no serviço público. Por mais que a gestão seja eficiente, a gente conta também de contratar empresas. E, infelizmente, tem muita empresa que, no mercado, ela acaba atrapalhando. No processo de licitação, às vezes, as empresas demoram para mandar propostas, ou não entendem o edital, tem referência, isso, aquilo. A gente precisa ficar alinhando, contornando situações. É por isso que é necessário o planejamento. O principal, como você falou, o principal é você se preparar para fazer bons planejamentos, porque depois você vem executando. Sem preparo, sem planejamento, você não consegue. É por isso que, às vezes, os RPPs sofrem, porque, primeiro, que quando tem muita alternância, o prefeito municipal ou o governador não deixa um gestor e confia nele e deixa ele trabalhar com planejamento, com metas, junto com os conselhos e a equipe da executiva e os servidores, e ele não consegue dar essa sequência. Por isso que não adianta a gente pensar em gestões curtas. É no mínimo 2 anos de mandato, mas 4 anos ainda é pouco para você conseguir fazer esse desenvolvimento. A gente está falando de um planejamento de 5 anos. Então, a gente precisa investir nos talentos e ter essa proatividade de buscar fazer as coisas da melhor forma possível. Duas coisas muito, muito interessantes que tu colocou agora aqui quando falou em planejamento, né? Primeiro, o planejamento em si. Eu acho uma pena que seja exigido até o planejamento estratégico nos níveis 3 e 4 apenas. Deveria ser pedido também nos níveis 1 e 2 ali, porque ele te abre a cabeça, ele te abre horizontes, ele te prepara para frente, né? Porque quando tu fala aí no planejamento, e vocês que têm isso muito bem estruturado, né?
tu olha o ambiente interno e externo. Então, tu avalia todas as ameaças que tem dentro do teu sistema, tu vê as oportunidades, tu vê os pontos fracos, né, as ameaças externas, tudo que tu comentou agora, que como é que funciona o processo até tu conseguir fazer um concurso, até conseguir preparar a gente. Isso leva mais de um ano, às vezes, né? É muito tempo, e isso é um fator que não está na tua mão. É um fator externo que tem que ser considerado, e por isso tem que aparecer no planejamento estratégico para te olhar antes, porque não depende de ti acelerar algumas coisas. Não está na tua mão, não, a maior boa vontade que tiver. Então, tu coloca nesse planejamento, tu sabe o que vai acontecer em 2024, sabe a próxima eleição, tu não vai atuar, fazer um plano de ação naquele ano da eleição, né? Tu vai já tá montando ele bem antes, né? Esperando. E outra coisa, eu acho que mais importante que o próprio planejamento, né? É o que tu falou ali, é o acompanhamento do planejamento. O planejamento, ele não é um objeto de gaveta. Ele não é um documento de gaveta para ser mexido quando voltar o Leandro lá para fazer uma auditoria, quando voltar um auditor, né? Isso não vai levar a lugar nenhum. Ele é um documento vivo, ele tem que estar em constante revisão, ele tem que estar em constante análise, em constante atualização, né? Ver o que realmente andou, o que está parado. Ele é para 5 anos, mas tem que ser revisado anualmente, tem que ver os teus objetivos, e esse é o ponto ali, diferenciar os objetivos estratégicos das ações. Os objetivos estratégicos são aqueles macros, onde é que tu quer estar daqui a 5 anos? Eu quero ser nível 4, né? Eu quero ter tantos por cento da minha equipe preparada com determinada capacitação. Isso são os objetivos estratégicos. E disso aqui sai o desdobramento, né? Que vão ser as ações ali no cotidiano e que vão ter que ser colocadas na rotina de trabalho. Tem que estar sempre olhando isso e atualizando, né? E conversando com o pessoal. E que eu vejo que vocês fazem de excelência isso, né? Importantíssimo o PDCA, ou FOFA, né? A matriz FOFA, a matriz de ambiência, que você explora as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E no RPPS, de fato, a gente tem muitas ameaças, inclusive mudanças legislativas. Vem uma reforma na Previdência, você tem que refazer todo o esforço. Estou vendo aí, já vi que o Alexandre comentou, e agora o Milton me faz lembrar que o Milton é uma referência no mundo do RPPS, excelente instrutor e também gestor de RPPS. Ele me faz lembrar que no Brasil nós temos mais de 2.000 RPPS. Então, quando a comissão do Progestão e a Secretaria SPREV e o Ministério da Previdência trabalharam a ideia do Progestão, não foi algo também fácil, foi uma construção de muitos anos, pensou também nas estruturas menores de RPPS pequenos, que às vezes não tem condições de ter um gestor você tem que ver também a preparação profissional de cada servidor que vai ter o gestor do RPPS. Não tem as melhores condições e também para fazer esse planejamento para 5 anos, que é o planejamento estratégico, ele, com a estrutura dele, que tem só 1, 2, 3 servidores na estrutura, complica demais. Por isso que, na minha concepção, que o Ministério teria que alterar na forma de fiscalizar, era não colocar somente a taxa de administração, que pode ser, por exemplo, de 2%, mas exigir que realmente os municípios destinassem valores compatíveis para esta estruturação do RPPS, para que o RPPS pudesse planejar estrategicamente todas as ações, todos os objetivos estratégicos para os próximos anos. Aí você ia ter uma melhoria da qualidade em todos os RPPS, independentemente da dimensão dele, se ele é pequeno, médio ou grande. E a gente vê, na realidade, que se o prefeito, por exemplo, ele não quiser melhorar o percentual da taxa de administração, e o percentual da taxa de administração, geralmente, ele é calculado em cima dos servidores ativos, ou pode ser calculado também servidores ativos e inativos pensionistas. Mas você tem percentuais mínimos e máximos. Se não verificar
uma destinação maior de recursos financeiros para que o gestor consiga fazer boas contratações de empresas, consiga fazer concursos, consiga estruturar. Tem a RPPS que funciona com servidores emprestados da prefeitura, por exemplo, que pode ser que façam boas gestões também, mas talvez para algumas situações seja melhor ter o concursado, o analista, o técnico, o próprio corpo jurídico, o próprio corpo de compras e licitações para fazer uma gestão moderna e mais eficiente. É isso que, às vezes, eu observo que o Ministério da Previdência poderia melhorar essa forma de lidar com a taxa de administração. Não colocar lá percentuais, mas intervir no sentido de observar se realmente aquele ente federativo está dando as condições para que o gestor ele faça o planejamento e compatível com as necessidades reais de modernização. É isso. E a gente precisa trabalhar com o que tem e pensando em melhorar. Muitas mudanças dependem de mudanças em leis municipais e, principalmente, na postura dos chefes do executivo, principalmente, porque são os prefeitos e governadores que precisam ter uma visão que o RPPS ele é uma solução interessante para a previdência pública no Brasil, porque se não tivesse a vinculação no RPPS, já está no regime geral. Regime geral, às vezes, o que pagaria de tributo, né, de contribuições para o regime geral seria um valor muito maior do que seria pago ou que é pago para o regime próprio. E essa análise que tem que ser feita aí nos municípios, nos estados, e investir de fato, né? Investir na profissionalização dos gestores, na melhoria das estruturas de governança, e a gente vai ter RPPS melhores, com certeza, se tiver essa visão de quem tem o poder da caneta. Essa ideia aí é excelente, né? Vamos subir vamos pegar esse assunto junto e vamos subir. Vamos subir o assunto para Brasília, vamos trabalhando essa ideia lá com o pessoal, porque perfeito, é ótimo. Daí tu coloca em posição, os RPPS numa posição que tem que capacitar as pessoas, ele tem que melhorar a gestão do negócio, né? Não tem como escapar disso. Fiquei sabendo também já que, além da certificação, não sendo suficiente, uma certificação nível 4 no Progestão RPPS, vocês também estão procurando uma certificação da 9001, trazendo um pouquinho, né, para quem é de RPPS, de repente não tenha tanto contato com essa norma, né? A ISO 9000 é uma norma internacional de gestão da qualidade, né, com requisitos para a gestão da qualidade, a qual vocês, pelo que eu sei, estão procurando também. Onde é que surgiu a ideia de implantar uma ISO 9000 no RPPS? Nós obtivemos a certificação do nível 4 em 2023, quando nós fomos fazer a primeira revalidação, em 2024, o auditor do ICQ nos indicou que nós poderíamos implantar também uma ISO aqui. Por quê? Os requisitos do Progestão, como você falou no início, eles já são muito parecidos com a ISO 9001, né? Então, teriam algumas performances diferentes com relação à adesão, à aderência dos colaboradores ou dos servidores com relação aos objetivos da ISO, mas para nós é interessante a gente ter essa outra certificação, porque é uma certificação internacional. Essa do Progestão é uma certificação nacional e é uma certificação validada por um órgão público importantíssimo no Brasil, que é o Ministério da Previdência Social. Mas a ISO 9001, ela é com parâmetros internacionais. Então, teriam algumas adequações, a gente está trabalhando para licitar e fazer essa certificação, além de outros treinamentos que a gente pensa junto com a nossa Escola de Previdência,
mas pensando exatamente de preparar os servidores que estão na autarquia, que corroboram com todas as ações de planejamento, de deliberação, de fiscalização, de execução do RPPS, preparar esses servidores para o presente e para o futuro. Porque a gente, quando pensa numa gestão moderna, e o objetivo do Progestão é a modernização dos RPPS, a gente pensa em ter a melhoria da qualidade, a qualidade total. Tem alguns conceitos que são de administração ou de gestão de empresas, gestão de pessoas, que a gente acaba aderindo dentro das estruturas e do planejamento estratégico, e a qualidade total é uma delas. Se a gente quer uma qualidade total, por que não ter uma certificação ISO? Por isso que a gente pensou em fazer a adesão mediante essa sugestão que o auditor nos deu, e a gente não quer parar de melhorar, porque a gente pensa assim, chegou no nível 4, resolvidos todos os problemas, surgem outros, porque você melhora e vê que tem ainda mais para melhorar. Você pensa assim, eu trabalhei 3 anos para melhorar as estruturas de pessoal, com concurso, com melhoria de normas internas, procedimentos. Aí, quando você chega lá, você vê, opa, tem coisa que não está funcionando bem, tem que revisar, tem que melhorar aqui, tem que ajustar, e assim por diante. E quem ganha com isso é a gestão pública, primeiramente, e o segurado. Por isso que o nosso lema aqui no Guarujá, que está aí nesse pano de fundo aqui dessa minha tela, é cuidando de quem cuida de Guarujá. Para você cuidar bem, você tem que ter preparo. E aí você prepara estruturas e pessoas. E cuidar dos servidores para que eles tenham um planejamento pessoal de aposentadorias futuras, e pensando em prepará-los para esse momento de suas vidas, que aí entra o PPA Prévio, né, o Programa de Preparação de Aposentadoria, é essencial, é crucial você ter esse pensamento de você melhorar no que for possível dentro das suas competências, que o RPPS existe com a finalidade única de conceder benefícios de aposentadorias e pensões por mortes, mas tem serviços de atendimento, serviços de educação previdenciária e outras, que vai ajudar aquele servidor que está atendendo a população para ele ter uma melhor qualidade de vida também, planejando sua aposentadoria de uma melhor forma e prestando um melhor serviço para a população. Por isso é importantíssimo você, como gestor, pensar em melhorar. Mesmo que você não consiga ir para o nível 4, tenta fazer o nível de acesso, como o Ministério da Previdência, ele tem trabalhado muito, a gente vê os esforços dos servidores lá do Ministério, para sempre oportunizar formas dos RPPS aderirem. A gente sabe que tem muitos que aderiram e não implantaram, mas aderir e também implantar, nem que seja no nível de acesso, depois vai para o nível 1. Tem RPPS que ele não precisa no nível 4, por exemplo, ele precisa no nível 1. Mas depois que ele estiver no 1, ele vai gostar tanto que ele vai pensar em estruturar para o 2. Aí vai gostar mais ainda, vai querer ir para o 3. Depois, mais ainda, vai para o 4. Ou então ele vai do 1 para o 4. E depois ele vai pensar, por que não uma ISO? Muito bom. O Éder tem assunto aqui para a gente ficar o dia inteiro conversando, né? Eu falei, trabalho, assim, o trabalho deles é em nível de excelência, em nível de grandes organizações mesmo, né? Um trabalho muito bonito aí desenvolvido ao longo do tempo com o pessoal, né? E eu vejo até pelos comentários, né, que isso traz, além do resultado prático, monetário e atuarial ali, traz um resultado pessoal ali, que eu vejo pelos comentários que é satisfatório trabalhar no ambiente desse jeito, desse formato, assim, né? Mas o tempo vai acabando, a gente está indo daqui a pouco para as considerações finais, né? A gente precisa encerrar. Nós vamos trazer outras conversas, vão vir outras. Uma pergunta aqui da Eduarda Pereira, ela colocou, olhando para trás, depois de toda essa jornada, o que vocês acham que foi essencial para fazer a certificação dar certo? Teve algum momento em que pensaram, isso aqui fez toda a diferença? Pergunta da Eduarda Pereira. Excelente pergunta. Começar no final, no começo.
implantar as melhores práticas de gestão previdenciária faz toda a diferença. E quando a gente foi desenvolvendo essa jornada, o que foi essencial para a certificação foi valorizar as pessoas, investir nas pessoas, porque uma andorinha só não faz verão. Eu, sozinho, não ia conseguir fazer nada. Você tem que ter pessoas que, mesmo que no começo elas resistam à ideia, e teve aqui no Guarujá pessoas que resistiram, pessoas da executiva que eram gerentes, pessoas dos conselhos, e se você não acreditar primeiro em si e no sim, você não consegue chegar. É um trabalho de resiliência. E foi essencial, principalmente, acreditar e trabalhar bastante. Trabalhar com estratégias de convencimento, estratégias de resultados, que você busca o melhor resultado, depois você demonstra o resultado. E aí você vai mostrando que avançar, melhorar, vai trazer melhores resultados, não só para ter ali a marca, nível 4 do projeto, ter o selo. Não, é porque realmente você consegue perceber os resultados. E o principal, que a gente pode afirmar com toda certeza, que faz toda a diferença, é que o próprio segurado, ele reconhece o esforço. O próprio segurado, ele agradece. Para você ter uma ideia, a gente, todo mês, a gente faz o Dia da Aposentadoria Feliz. A gente explica a transição do momento que você está no mercado de trabalho, você vai para os seus aposentos, que você tem que verificar o melhor momento, planejar junto com a família, saber o que você vai fazer no pós-aposentadoria, cuidar melhor das finanças, vai descansar, vai viajar, vai cuidar do jardim, vai empreender, vai cuidar da saúde. Mas nesse Dia da Aposentadoria Feliz, a gente começou a fazer, aí vários servidores que já eram aposentados, porque hoje a gente tem mais de 1.000 benefícios concedidos de aposentadoria e pensão. Vários servidores já aposentados nos procuraram que queriam também fazer, participar, porque a gente tira uma foto numa tela, como essa aqui, que está no fundo, a gente tira uma foto, pega um depoimento dele, publica na rede social, que é o momento que ele vai se despedir dos servidores, depois de 30, 40 anos de trabalho, vai mandar uma mensagem para a população, a gente orienta, nesses dias que faltam para você se aposentar, que a portaria vai sair, se despede lá no teu local de trabalho, você está deixando muitas amizades, a gente perde um talento, porque você tem que ir para a aposentadoria, mas o município agradece por você ter prestado seus serviços, contribuído para o desenvolvimento do município. Isso faz muita diferença. E vários servidores já aposentados já nos pediram para fazer, a gente faz. Você entende? Então, o servidor ele se sente valorizado. Você saber que a tua gestão chegou no beneficiário, chegou no segurado, é a maior motivação que nós temos. Porque não adianta ter 1 bilhão e 500 milhões de reais, que é o que agora já a Previdência tem hoje investido no mercado. Adianta ter segurados que tenham seus benefícios garantidos e tenham prazer, satisfação, até orgulho, no bom sentido, de ter uma gestão própria, um RPPS que ele pode confiar e que é melhor do que o INSS. É isso. Perfeito. Muito bom mesmo. Edler, quer dar um tchau para o pessoal aí? Um recadinho final para a gente encerrar o bate-papo de hoje, hein? Eu quero, primeiramente, nessa despedida, novamente, agradecer a oportunidade, aproveitar para agradecer a Deus, acima de tudo, e agradecer a todos que confiaram no nosso trabalho e que ainda confiam. Também agradecer aos demais gestores de RPPS, que nesses encontros que a gente faz de seminários e congressos, conversam conosco, nós trocamos experiências e a gente observa as melhores práticas dos demais gestores, e a gente tem que pensar que o segmento ele tem melhorado muito nos últimos anos,
E você ter um coração agradecido é essencial para você buscar mais força, mais motivação para continuar trabalhando. Eu espero que os demais gestores de RPPS consigam os níveis elevados de progestão, ou, no mínimo, o nível 1 para começar. Se alguém tiver dificuldades, a gente fica à disposição. A gente, aqui no Guarujá, é procurado por gestor de RPPS do Brasil todo. Tem gestor de RPPS que quer saber do nosso progestão, tem outro gestor que quer saber do nosso empréstimo consignado, tem outro que quer saber do nosso regime de previdência complementar, como é que a gente fez, tem outro que quer saber como é que foi a licitação tal, tem outro que quer saber sobre a eleição, e nós estamos aqui para ajudar. Pede documentos, a gente manda. Às vezes a gente recebeu recentemente os servidores lá, 13 servidores conselheiros lá do RPPS de Itapecerica da Serra, o Itaprev. A gente recebeu com todo carinho aqui, fez uma palestra, fez uma interação com eles, e é isso, a gente precisa acreditar em dias melhores, por mais difíceis que sejam os atuais, mas trabalhar com os recursos que tem, sabendo que o trabalho ele vai ser reconhecido e ele vai produzir a diferença. Trabalhando bastante, planejando e pensando que o serviço público pode ser de excelência. Éder, muito conteúdo hoje, muito bom o conteúdo que tu trouxe, a experiência que tu trouxe. Realmente a gente precisava de mais tempo contigo, assim, foi excelente. Tenho certeza, assim, que deu muitos exemplos práticos de como implantar, né? Inspirou bastante gente, que nem o Jefferson Seixas aqui colocou agora. Parabéns, Guarujá Prev. Esse aqui, o relato foi muito inspirador. Parabéns pela iniciativa, obrigado pela experiência. E foi inspirador mesmo, foi inspirador de verdade, assim. Voltou. Foi muito produtivo mesmo. Fiquei feliz aí com a participação, com a tua participação. Acredito que todo mundo deve ter ficado bastante feliz, né? Agradeço, obrigado o Chequi ali que teve essa iniciativa de começar com esse trabalho, né? E mais uma vez, Edler, muito obrigado mesmo pela participação aí, por todo o conteúdo que tu trouxe para nós aí, que com certeza vai agregar bastante, vai ajudar bastante os municípios aí que acompanharam a gente hoje. Obrigado. E a todos os demais, obrigado pela participação, obrigado pelo tempo de vocês. A gente sabe que o tempo de todo mundo é corrido, então fico feliz ali pela turma aqui participando, assistindo, assim. Obrigado por todos aqui, obrigado ao Edler também. Muito obrigado também, um abraço a todos os servidores do Guarujá, os servidores aqui do RPPS, da Autarquia Guarujá Prev, conselheiros e todos os demais do Brasil. Um abraço e muito sucesso para vocês. Abraço, sucesso para nós todos aí.